Programa Espírita Quarta Dimensão. Tá complicado viver nos dias atuais? O nível de comunicação com as pessoas tá difícil? Então vamos buscar entender o que de fato as pessoas querem de nós e nós das pessoas. O ato da comunicação faz parte da evolução. Evoluímos porque nós nos comunicamos. Saber comunicar-se é ter qualidade de vida. Olha essa. Cientistas italianos do Instituto do Câncer de Emília-Romanha criaram uma molécula capaz de impedir a proliferação do câncer de mama, a chamada metástase. Eles conseguiram decifrar a linguagem que existe na molécula entre as células cancerosas e o microambiente que as acolhe, e com isso, bloquear o processo de expansão dos tumores. Quer dizer, decifraram a comunicação entre as células. Saiba conversar e decifre os enigmas da sua própria vida com as pessoas. Assim fazendo, a felicidade será um ato contínuo na sua vida. O Quarta Dimensão já começou. Augusto Militão Pacheco nasceu em 1866 em São Paulo. Muito deve o espiritismo ao Dr. Augusto Militão Pacheco, pelo testemunho que deu da doutrina dos espíritos. Formado em medicina, foi sempre incomparável bondade no tratamento de todos os seus incontáveis pacientes. Durante muitos anos, foi presidente da Associação Espírita São Pedro e São Paulo, uma das mais prestigiosas instituições espíritas de seu tempo, a qual posteriormente veio a se integrar na Federação Espírita Brasileira. Desencarnou em 1956. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Revelações no tempo e no espaço. Presença agradável, Nonato França, Associação sim de Divulgadores do Espiritismo do Pará, fazendo visita a algumas instituições espíritas e não espíritas, sempre trazendo assuntos atuais, analisados à luz da doutrina espírita. E quando solicitado no Quarta Dimensão, não se faz rogado pela segunda vez. Tudo bem, meu amigo? Tudo tranquilo. Isso. E Nonato, tem muita gente aí meio frustrado com a vida e achando que é uma boa isolar-se da sociedade. Ah, não, estou cansado da vida, eu vou me isolar, eu quero viver em paz. Mas e aí? Somos almas imortais. Viver isoladamente acrescenta alguma coisa em termos de felicidade real para nós? Esse é o nosso tema de hoje, porque inclusive você aí tem propostas belíssimas para uma reencarnação. E aí você tem que avaliar se realmente vale a pena viver isoladamente ou o que de fato o Espiritismo diz sobre o assunto. E vamos então ao Livro dos Espíritos, que é a obra basilar dos nossos estudos aqui. Questão 770. Que se deve pensar dos homens que vivem em absoluta reclusão para fugirem do contato pernicioso do mundo? E eis a resposta dos imortais: duplo egoísmo. Mas Allan Kardec retoma a questão. Mas não será meritório esse retraimento se tiver por fim uma expiação, já que o homem se impõe a dolorosa privação? E novamente os imortais
conclui a questão. A melhor expiação consiste em se fazer maior soma de bem do que mal. O homem cai em outro, pois esquece a lei de amor e de caridade. E é interessante notar, Nonato, na questão, é que o ser humano ele sempre acha que conhece as leis de Deus na sua totalidade. Eu acho melhor isso para mim. E os imortais, assim como Jesus, retifica alguns equívocos nossos. Então, Nonato, quer dizer que não vale a pena viver isoladamente, né? Suas considerações, meu amigo. Sim, Douglas. Meu cordial boa noite a nossos telespectadores. A pergunta de Kardec tem uma colocação que é primordial para o nosso entendimento, absoluto. Se assim fôssemos absolutos, nós poderíamos invocar a nossa individualidade como um absoluto, não é mesmo? Sim, sim. Como uma unicidade, no sentido de evolução, que é o que nós estamos querendo chegar. Só que absoluto é só uma questão de entendimento para nossas condições humanas, porque tudo em nós é relativo. E dentro desse relativo está a interação enquanto sociedade, que é uma das leis que o Espiritismo nos ensina, com grande maestria. E aí depois, insistindo Kardec com relação à pergunta, tá certo? Vai mais profundamente de querer perguntar, e aí? Qual o sentido? Duplo egoísmo. Duplo egoísmo. Primeiro, a gente poderia até chamar de um egoísmo preguiçoso, de não querer se expor. Mas como é que a gente chama de expiação uma circunstância em que a gente não se expõe? Por quê? Porque a doutrina espírita nos ensina que toda prova é uma expiação, mas nem toda expiação é uma prova. Na prova, tá certo? Nós estamos demonstrando que adquirimos o conhecimento das verdades. Na expiação é de interesse particular nosso para a nossa evolução como individualidade, como falei anteriormente. E aí? É preciso um relacionamento, não é mesmo? Porque o enclausuramento não te permite, tá certo? Observar e nem entrar em contato com as ideias, com os sentimentos diferentes daquilo que tu pensa. Então, o teu ponto de vista é único nesse aspecto. E só este ponto é dono da verdade. Agora, quando se contrapõe, tá certo? E aí entra outras primorosas solicitudes e providência divina para nós, já a começar pela família. Será que nós vamos também se isolar da família, dos nossos bem-queridos, para acharmos que com isso nós vamos evoluir? Já começa por aí. E se isso não acontece em família, quanto mais em sociedade. Como haverá a nossa transformação? E, Nonato, é aquela questão, né? Deus cria para a felicidade. Então, todos nós somos os seus filhos. E aí nós reportamos também, Nonato, a questão das obsessões. Quando o ser humano ele quer viver muito isoladamente, ele tem que começar a usar o atributo da inteligência para saber se não tem uma influência espiritual aí, não é verdade? Também tem isso, né? Porque no início da nossa conversa, você fez uma colocação também bem interessante quando falou em achismo. Achismo não é certeza. Na certeza nós erramos, nós reconsideramos e aí buscamos esta verdade que é absoluta, divina em nós. Não é mesmo? Aí a questão da obsessão é que eles aproveitam esse egoísmo, como diz a resposta, e transformam esse egoísmo no achismo. Ah, não, eu vou me isolar porque eu não quero ser contrariado, eu não quero isso. Não é por aí, não é por aí. A questão do isolamento, ela é muito delicada nos dias atuais. Inclusive, você deve estar passando por alguma situação aí na sua casa. O quê? O filho que só vive no quarto, isolado. A esposa que só vive na cozinha dizendo que tem que fazer a comida para a família. O marido que só vive no escritório dizendo que tem muito trabalho. São pequenos isolamentos que a gente tem que o quê? Prestar atenção se realmente nós não estamos fugindo da nossa responsabilidade diante da evolução. Então, veja lá,
Se você está com um filho que fica isolado muito tempo no quarto, busque aproximar-se dele. De repente, pode estar tendo aí um princípio de depressão, não é, Nonato? E aí a pessoa está o quê? Gritando de uma forma silenciosa um pedido de ajuda, não é verdade? Douglas, você como espírito está se tornando um grande psicólogo das circunstâncias humanas com relação ao espírito. Ainda não tinha percebido esse fato também do isolamento, mas é uma grande verdade. Isso é incontestável. A psicologia humana, dentro da ciência, da psiquiatria e das psicanálises, mostra isso. São isolamentos para que a gente não entre em conflito, para que não nos aborreça. Pois a nossa responsabilidade é grande em termos de família. Não é só ser o provedor, no caso de pai, também de mãe, tá certo? Não é só isso. Tem tantas outras atribuições. A mãe no seu aspecto maternal, no seu sentimento de amor, de maternal, os pais no sentido de autoridade. Enfim, aí se isola tudo isso e se cria o quê? Esses filhos egoístas, né? E totalmente, digamos assim, voltado para a inteligência perversa. Sim. Num mundo de egoísmo onde ele não pode ser contrariado. Os famosos revolucionários de apartamento, como é a gíria que se fala hoje. As pessoas se isolam achando que estão fazendo a coisa certa, mas vive uma dupla visão da própria existência. Existem aquelas pessoas que quando saem do quarto não conseguem identificar até mesmo aquele mundo virtual que estava navegando ali no seu momento de isolamento. E aí digo, mas vem cá, o que foi que aconteceu aqui em casa? Fica totalmente. Então, quando os benfeitores espirituais sinalizam que tudo vem para evoluir, isolar-se e também buscando justificativas, se não está trazendo a verdadeira felicidade, reveja. Não quer dizer que a gente tem que ficar naquele barulho da sociedade. Não. Aí nós vamos encontrar na figura de Jesus e na figura de Francisco de Assis e outros tantos homens e mulheres nobres que se isolavam, mas para buscar forças em Deus para continuar a sua jornada. Então, existe aquele isolamento onde você se isola para refletir no compromisso da reencarnação. E existe aqueles isolamentos em que você realmente está se isolando de um compromisso que a reencarnação pede. Então, nós devemos usar o atributo da inteligência para saber como está sendo o nosso resultado diante desse trabalho que nós estamos dentro de uma reencarnação. Não é isso, Neto? Com certeza. E eu vou mais além, pegando um gancho da sua colocação. Esse isolamento, digamos assim, de forma egoística, tem um nome: enclausuramento. Uma série de situações. Meu querido amigo e amiga, nós entendemos que hoje o mundo pede mais atenção. Afinal de contas, vivemos num mundo tecnológico, aí o próprio corpo de carne deu um salto na evolução, a nossa sensibilidade aumentou. Mas essa evolução é um processo natural da própria viagem do espírito rumo à perfeição. Então, isolar-se não é sinônimo de evolução inteligente, não. É sinônimo de preocupação. Pode ser uma influência espiritual ou pode ser realmente esse momento de reclusão que você tem que ter com Deus, mas não se demore muito. Que, aliás, nós sempre sinalizamos aqui o que Joana de Ângeles, espírito, através de Divaldo Franco, nos fala, de que realmente há quedas da estrada, na caminhada, mas a gente não pode demorar muito na queda. A gente tem que levantar, porque nós somos aquele projeto de Deus feito para a felicidade. Então repense a sua forma aí de viver e conviver com as pessoas. Não fique trancado muito no quarto. Eu sei que você deve estar assistindo o programa pelo canal aberto ou pelas redes sociais, mas vá tomar um café com o papai, com a mamãe, com os irmãos, com o filho e com a filha. Vê como é que está. Não cobre comportamento. Simplesmente diga como é que está aqui em casa. É uma forma de destravar, não é, Nonato? Com certeza. A gente precisa destravar.
E hoje temos canais de comunicações que dão pequenos tópicos de felicidade. O Quarta Dimensão é um deles. Então vamos ser felizes, não vamos comprar a ideia do isolamento. E até mesmo amigos nossos estimulam isso, porque são outras pessoas frustradas com a vida. Procure pessoas que lhe deem ânimo. E aí, quando você estiver bem, retorne e ajude aquele que quis colocar em você uma ideia um tanto equivocada. Nonato França, é por aí mesmo a caminhada, não é? Com certeza. A doutrina espírita nos ensina, dentro desse aspecto de evolução, o contato, não é mesmo? As circunstâncias em que nos faz elevarmos, as circunstâncias que nos dá pela lei de progresso, mesmo com os nossos erros, temos nossos acertos. Não tenhamos medo das negativas da vida. Não tenhamos medo das pessoas que nos circundam. Não tenhamos medo daqueles que estão ao alcance dos nossos olhos, das nossas mãos. Tenhamos compaixão, assim como nós. E sabemos que, em sociedade, nós buscaremos e encontraremos a felicidade, nem que seja aquela instantânea. Porque nós também somos amados, muito mais do que imaginamos. Com certeza. Nonato, eu vou fazer uma pergunta até um pouquinho íntima, mas o pessoal nem vai prestar atenção na pergunta aqui. Você gosta de abraçar, Nonato? Que bom. Você não gosta de ser abraçado? Muito mais ainda. Isso é troca de energia. É isso que está faltando para você. Vá, abrace, ouça uma vez, só para finalizar o nosso vai que a gente fica tão empolgado, né, quando se fala de felicidade. Uma vez eu visitando um centro espírita na nossa capital, e aí nós saímos, ficamos ali na porta, enquanto o cidadão fechava lá os cadeados e tudo mais, e todo mundo falando de problema no mundo. Veio uma moça e disse, gente, não dá pra gente falar umas besteiras não, porque vocês, não, até agora, no momento que vocês saíram, vocês não sorriram nenhuma vez. Vamos falar uma besteira para sorrir? Aí todo mundo achou graça na proposta dela. Então a gente tem que sorrir, tem que ter aquelas anedotas sadias, sem ofender ninguém. É viver, porque viver é uma condição até mesmo para nós entendermos ainda mais o amor de Deus. E como nós gostamos de sorrir aqui no Quarta Dimensão, aí vem ele, o Palhaço Chantilly e toda a sua equipe no Clube da Alegria Espírita. Depois eu volto. Residencial e pousada Minuano, Salinópolis, Pará. Estrada principal do Atalaia, bem próximo à praia do Atalaia. Venha desfrutar do conforto da Minuano. Faça sua reserva. 91 991 669817. Ouça todos os sábados às 18 horas o programa espírita A Voz do Consolador, um programa para toda a família. Espíritos existem? Vida após a morte. Como entender? Reencarnação é um fato mesmo? E vida em outros planetas? Como provar? Isso e muito mais, trazendo assuntos atuais analisados à luz da doutrina espírita. Uma realização Sociedade Espírita Lírio do Vale, ADEPA. Que suco! É, que suco! Rapaz! Sumiu, rapaz! Ele tá aqui, rapaz! Por onde eu passei? É, rapaz, o carro daquele lado, rapaz! Daquele lado, pela Cabral! Ah, eu vou pela Álvares! Oi, tá isso! Bom. Olá, meu amiguinho! Tudo bem? Aqui na Praça Brasil! Estou levando alegria para todos vocês, na sua casa, no seu quarto, aonde você estiver, nós estamos aí levando alegria e conhecimento também da doutrina espírita! E com muita alegria! Isso! Que socorro! Vamos dar uma volta para ele tomar um cafezinho. Vamos dar uma volta. Tomar uma água de coco. Vou tomar uma água de coco. Isso, uma água de coco que aquela senhora ali de boné preto vai pagar pra gente. Tchau, gente! Daqui a pouco a gente volta. Tchau! Bate-papo Kids. Olá, gente! Boa noite! Começando mais um Bate-papo Kids. E a nossa convidada de hoje, ela é graduada em enfermagem, palestrante espírita, atuou como evangelizadora infantil, colaboradora da ADEPA
É ela, Jéssica Vieira. Seja bem-vinda ao nosso Bate-Papo Kids. Obrigada, Patrícia. É um imenso prazer estar aqui com você e com você aí de casa também. O prazer é meu. Muito obrigada por ter vindo. Jéssica, seguinte, temos alguns, como é que eu posso dizer? Alguns comentários que a gente ouve no dia a dia. Bora lá ver? Quando cheguei perto de fulano, comecei a bocejar sem parar. Tá tudo dando errado hoje. Acho que fizeram um trabalho contra mim. Não tô legal. Tô com mau encosto. E por aí vai. O que tem de verdade nesses comentários? Patrícia, o que tem de verdade é que nós somos feitos de energia. E nós estamos o tempo inteiro, de maneira consciente ou não, interagindo energeticamente, tanto com o ambiente que nos cerca, quanto com outros seres, sejam eles encarnados ou desencarnados. Será que o mal olhado ou olho gordo é simplesmente uma superstição? Ou uma realidade percebida pela sabedoria popular? Patrícia, é uma realidade. O pensamento é uma força muito poderosa. E quando eu vibro mentalmente de maneira muito negativa em relação a uma determinada pessoa, se acaso essa pessoa estiver nessa mesma sintonia, alimentando também pensamentos e sentimentos negativos, ela pode vir a ser prejudicada tanto em sua saúde, quanto até mesmo em certos acontecimentos da sua vida. As plantas, arruda, comigo ninguém pode, lírio da paz, dinheiro em penca e tantas outras, elas possuem poderes para afastar as más energias? Patrícia, tudo na natureza tem energia. Entretanto, nós já temos um campo natural de proteção, que é o nosso campo áurico, que é popularmente conhecido como aura, que é um campo eletromagnético que nos cerca, em grande parte sendo reflexo dos nossos pensamentos, sentimentos e tendências. Então, a maneira mais eficaz de se defender contra os ataques não é buscando elementos externos, mas sim buscando compreender e trabalhar essas energias que já existem em nós. Jéssica, o bate-papo que diz, quer saber por que as crianças estão mais sujeitas ao mal olhado do que os adultos? O que seria o quebranto? Patrícia, é quando eu emito vibrações negativas em relação a uma pessoa e ela acaba tendo a sua saúde afetada. As crianças estão mais vulneráveis porque, além desse corpo material, que é o corpo que o telespectador está vendo, nós temos um corpo espiritual. E nas crianças, esse corpo espiritual tem certas estruturas que ainda são muito pequenas e sensíveis. Em contato com energias muito densas, essas crianças ficam mais vulneráveis a adoecerem e a serem prejudicadas. As pessoas usavam até o galho da arruda para benzer as crianças, né? Isso mesmo. De acordo com as sabedorias populares, quando alguém é tão carregado de mais energias que seca até pimenteira, tem uma explicação científica para isso? Patrícia, algumas pessoas são dotadas de grande poder magnético e muitas não fazem um bom uso dessa capacidade. Então, dependendo do tipo de pensamentos e sentimentos que essas pessoas alimentam, elas podem levar à cura ou o oposto, a doença e até mesmo a morte para pessoas, animais e plantas. Jéssica, o que é inveja? E que tipo de energia o invejoso lança para as outras pessoas? Patrícia, tem um artigo científico que define inveja na seguinte frase: é quando a sua vitória é a minha dor e a sua dor é a minha vitória. E diferente do que as pessoas imaginam, a inveja não é quando eu quero aquilo que o outro tem. É algo muito pior. É quando eu não quero que ele tenha aquilo que ele possui. É quando eu quero que ele perca aquilo que ele possui. Não apenas coisas materiais, mas muitas vezes coisas referentes à personalidade, ao brilho pessoal, à inteligência, ao carisma. Legal. Não sabia disso. Como funciona o cérebro do invejoso? Patrícia, no nosso cérebro existe uma estrutura chamada córtex cingulado anterior, que é acionada pela dor
e pelo conflito. E essa mesma estrutura é acionada quando nós sentimos inveja de alguém. Então, literalmente, o invejoso, ele sente dor. Meu Deus. Como se proteger de todas as energias negativas? Patrícia, fortalecendo o campo áurico, alimentando bons pensamentos e sentimentos, e através da oração inteligente dirigida a Deus e aos bons espíritos. O que seria a expressão jogar praga? Será que pega? Patrícia, nossa palavra tem muito poder porque através das nossas palavras nós expressamos os nossos pensamentos. Então, quando eu vibro muito negativo para que algo de ruim aconteça com alguém. E se vai pegar ou não vai depender da sintonia que essa pessoa está vibrando. Se ela estiver vibrando na sintonia do amor de Deus, do amor ao próximo, isso já é um escudo natural. Não vai ter praga que pegue. Na escola, normalmente a gente ouve assim, entre briguinhas entre colegas, falar, vou jogar praga. É muito engraçado, mas as nossas palavras têm poder, tem que tomar cuidado. Bom, gente, o Bate-Papo Kids fica por aqui. Foi um prazer imenso ter você aqui, Jéssica. Muito, 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 muito obrigada por ter vindo. Foi um prazer para mim também, Patrícia. E eu desejo uma boa noite para você e para o pessoal de casa também. Bom, gente, o Bate-Papo Kids chegou ao fim. Espero muito que tenham gostado e eu espero vocês no próximo Bate-Papo Kids. Voltando agora aqui, né, que show, Apresentar o clipe. o clipe show. Qual o clipe show de hoje, hein? Do lado de lá. Lá de lá, que fala sobre o mundo espiritual, né? Bacana, né? Cacá Rezende. Alô, Cacá Rezende, um abraço pra você. Grande amiga aqui nossa do programa, tá bom? Isso, bora rodar o clipe, vamos lá? Roda o clipe. Roda o clipe! Legal! Se disserem pra você, céu ou inferno depois de morrer, isso não é bem assim. Vou explicar, ensinaram pra mim. O purgatório é aqui, o planeta onde eu nasci. Tantas vezes vou voltar e decidir onde ficar, do lado de lá. A vida continua, é simples assim. Saber se eu vou ser mais feliz depende de mim. De tudo que eu fizer agora aqui. Já voltando agora pra gente encerrar o nosso quarto infantil de hoje e terminar bem no final. Final, e na hora do abraço. Abraço! Um abraço! Vai pro Cetrasol. Cetrasol! Pra Denise. Denise e toda a equipe de trabalhadores lá. Gente boa, é bacana, hein? Um abraço a todos vocês, gente, viu? Um abraço vai pra vocês que estão nos assistindo todos os domingos. Tá com a gente aqui, tá bom? Um abração e até o próximo domingo! Tchau! Tchau! Você já ouviu falar em doenças autoimunes? Doenças autoimunes é o estado em que o sistema de defesa do organismo humano, em vez de atacar vírus e bactérias estranhas ao nosso corpo, passa a atacar órgãos, proteínas ou substâncias saudáveis, como se estas fossem corpos estranhos. No livro Missionários da Luz, pelo espírito André Luiz, há um trecho em que comenta-se que o organismo perispiritual pode absorver elementos de degradação através da mente, e esses elementos negativos refletirão sobre as nossas células. Devido a todos esses fatores, é necessário disciplinar a nossa mente para que as nossas próprias emissões mentais não venham nos prejudicar. E essa foi a nossa dica de saúde de hoje. E chegamos ao término desta edição. Você que adquiriu os livros indicados neste programa e outros livros espíritas, basta entrar em contato pelo WhatsApp 98267-6756. E boa leitura! E querendo rever este programa, visite-nos em nossas redes sociais. Não deixe de dar aquele joinha e de nos seguir. E no próximo domingo estaremos de volta aqui na sua TV Grão Pará.